Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco aqui do sistema T-Conecta, mostrando as principais, né, funcionalidades aqui do sistema e um pouquinho dos relatórios que o sistema proporciona para sua gestão. Então aqui, como o sistema ele é um sistema web, né, desenvolvido com tecnologia de computação em nuvem, ou seja, o sistema fica em um servidor de hospedagem. Você não precisa se preocupar em fazer grandes investimentos aí na empresa, em máquinas, servidores. Você tem essa vantagem, né? O sistema de computação em nuvem ele proporciona essa vantagem, né? Então você só precisa investir, né, o básico, né? Ter um computador razoável, internet na sua empresa, para que você consiga utilizar o nosso sistema. E a gente, né, trabalha com um dos melhores servidores que tem no mercado, servidor muito seguro, com todo investimento em infraestrutura, em termos de segurança de dados, né? Então, assim, nesse sentido, você pode ficar tranquilo. Se ocorrer qualquer tipo de problema físico na sua empresa, numa máquina, ou até no prédio mesmo, algum problema um incêndio, alguma coisa nesse sentido, você não perde nenhuma informação, você não perde nenhum dado, né, porque está tudo armazenado na nuvem. Então, essa é uma das grandes vantagens do sistema em nuvem, né? Então, aqui nós temos a tela inicial do sistema, né, você acessa o sistema através do navegador. A gente indica, né, que você utilize o Firefox, Mozilla, mas você pode estar usando os outros navegadores também, mas a gente procura sempre, né, pedir preferência para estar usando o Mozilla. Aqui então é uma tela inicial do sistema, que você faz o login, né, no sistema. Vou entrar aqui com esse login de suporte. Lembrando que aqui a questão do acesso inicial é sempre assim, o sistema ele tem um procedimento de configuração de cargos e funções e permissão de cada cargo. Por exemplo, a função de vendedor, o cargo de vendedor. O lojista, o empresário vai pegar, ou a pessoa responsável, né, pelo sistema da loja vai entrar nessa parte do sistema aqui de configurações das permissões e vai estar ali de acordo com cada cargo configurando aquelas permissões, tudo aquilo que é permitido, né, para aquele determinado funcionário, né, para aquele determinado cargo. Então, quando ele logar no sistema, ele vai ter acesso somente àquelas funcionalidades que foram configuradas lá nas permissões. Por exemplo, aqui eu estou logado como suporte técnico, e no meu cadastro aqui eu estou configurado como lojista. Lojista é um cargo aqui que a gente tem cadastrado no sistema, onde tem todas as permissões liberadas. Então, aqui eu vou passar o mouse aqui nos menus aqui, ó. Tá tudo liberado para mim, eu tenho todas as funcionalidades aqui, ó. Abre tudo para mim, tá? Vamos supor que seja um estoquista, por exemplo. Aqui no estoquista, passaria aqui no caixa, não apareceria nada para ele, normalmente, né? O estoquista não vai ter. Geralmente não vai manusear movimentação de caixa, configurações aqui de cartão, de banco, ou seja, coisas que não têm relação com aquele cargo. Então, a pessoa que vai logar no sistema, ele vai ter acesso somente àquilo que for permitido para ele. Então, evita de, às vezes, um determinado cargo entrar e ter acesso a coisas que não tem relação com ele. Então, aqui, a gente vai estar passando de forma, assim, bem genérica, assim. Aqui a gente vai estar só uma visão geral das principais funcionalidades, aquelas que a gente considera, assim, mais relevantes, né? E nos relatórios também a gente vai passar aqui, apresentar alguns itens, né, principais, assim, mais relevantes na questão da gestão também. Aqui, ó, você passando o mouse aqui nos menus, aí aparece aqui são os menus principais, em cima aqui, e logo passando o mouse ele abre aqui os submenus, né? Então aqui em arquivo tem essas opções de início, gerar requisição, agenda, listar contatos, mensagens. Aqui é um controle que o sistema tem um controle aqui de mensagens internas, né? Um funcionário manda mensagem para o outro, uma loja manda mensagem para outra.
gerenciamento de tarefas, né, um controle também de tarefas. O gerente, por exemplo, da loja precisa passar uma atividade para algum funcionário. Aqui nesse gerenciamento de tarefas ele consegue fazer isso. Cadastra aquela tarefa já vai aparecer lá na tela daquele funcionário que recebeu aquela tarefa. Então ele vai, tipo isso aqui, aparece aqui para ele. Então ele vai receber um avisozinho que tem uma tarefa para ele cumprir, e ali ele clicando na tarefa ele executa ela, né? E muda o status dela para finalizada. Cadastros, né, são os cadastros básicos mesmos. Aqui não tem muita coisa diferente dos demais sistemas. É cadastro de fornecedores, né, representantes, cadastro de funcionário, né, cliente. Aqui em funcionário, né, você ao cadastrar o funcionário, você pode fazer uma configuração de restrição de horário, né? Você determina ali quando, né, em que período do dia o funcionário poderá ter acesso ao sistema. Coloca um início e um fim, para que ele não acesse fora daquele determinado horário. Cliente, produtos, né, lojas, né, como o sistema é multilojas, aqui você vai estar cadastrando suas lojas, né? No caso, tem vários clientes com mais de uma loja, então aqui você cadastra suas lojas. Transportadoras, listar pedidos, isso aqui é onde você vai estar ali, né, controlando, cadastrando aqueles pedidos que você faz junto aos fornecedores. Você cadastrando isso aqui, você tem como estar ali controlando, né, o passo a passo do andamento daquele pedido, né, desde do lançamento até o recebimento daquele pedido, né, se veio parcial, se veio completo, se veio incompleto o pedido. Esse aqui é bacana porque às vezes os vendedores, né, da loja podem, através dessa função aqui, estar visualizando aquilo que está sendo pedido, aquilo que foi encomendado, por exemplo. Às vezes um cliente chega na loja procurando um determinado produto, às vezes não tem no estoque. O funcionário pode entrar nessa parte aqui e ver se tem algum pedido que foi realizado, e através disso ele consegue, né, passar uma posição para o cliente. Assistências aqui é onde você pode estar fazendo um controle de assistências, né? Por exemplo, um cliente comprou um produto na sua loja, um móvel, um eletrodoméstico, e aqui, depois, vamos supor que deu um problema, o cliente vai na loja, faz a reclamação, e aqui você inicia esse processo. Você faz um controle desse atendimento, né, de assistência solicitada pelo cliente. Aqui em estoque, né, tem as tabelas, né, de listagem de estoque, estoque geral, listar produtos, listagem de tabelas, etiquetas de preço. Aqui no sistema, tanto na entrada de nota como na saída para depósitos, né, quando você vai fazer ali procedimentos de transferências, na entrada também de uma nota fiscal, o sistema te dá a opção de você estar imprimindo etiquetas, né? Então, etiquetas de preço com código de barra com código daquele produto, código de barra embaixo, com os detalhes do produto, né? Tem alguns lojistas que gostam de estar ali etiquetando os produtos, né, com etiquetazinha padrão, né? Então esse aqui, o sistema, ele proporciona essa opção para você, né? Aqui, listar transferências, é onde você faz o controle de transferências de produtos, né? Como eu disse, muitos clientes têm mais de uma loja, ou às vezes uma loja e mais de um depósito. Então aqui nessa parte você consegue estar fazendo esse manuseio, né? Esse controle de transferência, você controla o que está sendo transferido de uma loja para outra, faz a solicitação, ou seja, todo o processo, desde um pedido, desde uma solicitação de uma transferência, confirmação daquela transferência e recebimento e conferência daquela transferência que está acontecendo. Então aqui, onde você faz esse processo, esse procedimento de transferência de mercadoria, de uma loja para outra ou de um depósito para outro. Listar balanços, né, onde você faz aqui o controle de balanço, né, geralmente faz uma vez ao ano, mas muitas empresas, às vezes, né, ao longo do ano, faz algum balanço assim, até com finalidade de conferir algum produto, de fazer uma auditoria ali em determinada fábrica. Por exemplo, aqui você pode fazer o balanço de todo o seu estoque, ou às vezes, e tem a opção também de você conseguir fazer o balanço de um determinado fornecedor somente. Então, às vezes, você quer conferir ali o estoque, né, de
de determinado fabricante. Você aqui, através dessa função de balanço, você consegue fazer um balanço de um determinado fornecedor específico também. Reservas. O sistema permite também que você faça um controle de reserva, né? Às vezes o cliente chegou na loja, procurou um produto e ficou de voltar no outro dia para finalizar a compra. Você pode optar, né, permitir isso aí, que o cliente, que o vendedor reserve aquele produto, né, para aquele cliente. Alterar preço de venda, alterar preço de custo. Aqui você consegue estar fazendo alteração de preço de venda e de custo de forma individual ou em bloco, né, por exemplo, de um determinado fabricante. Às vezes um fabricante só aumentou ou diminuiu o preço, que você faz alteração desses preços. Listar promoções, aqui você faz um controle, né, de promoções, tanto criação como controle dessa promoção. Por exemplo, em varejo a gente tem muito aquela questão do Black Friday, né? Então, você pode estar criando uma promoção, geralmente é um dia, né, uma sexta-feira. Então você faz lá, lançou aqui no listar promoções, criou uma promoção. O sistema te pergunta, né, o que você quer fazer, se você quer dar o desconto, e te pergunta que percentual de desconto que você quer aplicar. Você tem a opção de aplicar essa promoção para todos os produtos, só para uma determinada loja ou para uma determinada fábrica. Então, aqui um controlezinho de promoções bem bacana também. E importante também que você define a data daquela promoção, né? Então, início e fim. Então, aquela promoção que você criou ali, ela vai funcionar somente naquela data pré-determinada ali que você criou. Passou aquela data, aquela promoção acaba automaticamente e os produtos voltam com preço, né, anteriores. Garantia estendida, né? Aqui no sistema também a gente tem essa funcionalidade, né, que permite você estar vendendo o produto e vendendo um serviço também, que é uma garantia estendida ali, juntamente com aquela venda. Aqui em vendas, você tem algumas opções aqui, né, de uma listagem aqui de preços alterados, né, por exemplo, às vezes ao longo de um período, de um mês, de uma semana, por exemplo, aconteceu mudanças em determinados preços. Aqui, né, o pessoal, principalmente de vendas, de vez em quando dá uma clicada aqui, olha esse relatóriozinho aqui que vai aparecer quais produtos sofreram, né, alteração de venda, alteração de preço de venda. Vendas, né, uma listagem de vendas canceladas, uma listazinha que aparece para você com as vendas canceladas. Vendas por encomenda, uma lista. Isso aqui ajuda bastante quem trabalha com as compras, né, com a realização dos pedidos. Por exemplo, isso aqui, inclusive, você tem a opção de trabalhar, de permitir isso ou não. Alguns clientes nossos, né, optam por não vender o que não tem, né? O produto o estoque está zerado, não permite vender. Mas grande parte também permite estar vendendo, né, mesmo não tendo produto, vender por encomenda, né? Então aqui, vender um produto está zerado, ele cai numa relação, né, aqui nesse item aqui de vendas por encomendas, a pessoa responsável por estar fazendo essas compras vai ter esse acesso a esse relatóriozinho do que foi vendido por encomenda. Listar pré-vendas, gerar pré-venda. E aqui, o nosso sistema, ele permite você estar fazendo uma venda. Se você clicar aqui em vendas, você pode estar fazendo uma venda já direto, sem passar pelo processo de pré-venda. Mas, assim, a gente orienta a estar sempre criando uma pré-venda primeiro. É um processo mais assim, formal, mais adequado, né? Por exemplo, aqui no caso, o vendedor vai lá, cria uma pré-venda, abre uma pré-venda. Ali na pré-venda, ele monta... eu vou clicar aqui só para vocês terem uma ideia aqui. Listar pré-venda. Ele está em pré-venda aqui. Abrir aqui umas pré-vendas listadas. Eu vou pedir aqui criar uma pré-venda. Vendas. Gerar uma pré-venda. Aí aqui ele abre, né, a telinha, onde você vai estar colocando as informações, cliente, né, adicionando aqui os produtos, vai colocando os produtos aqui, adicionando, clicou no botão de adicionar. Aqui em preço você pode alterar o preço desse produto para mais ou para menos. Também essa questão aqui de alterar para mais ou para menos também é pré-configurado no sistema, é de acordo com a política da loja, quantos por cento vai poder ser aplicado nesse aumento e nesse desconto
desses produtos. Aqui vai adicionando as formas de pagamento, né? Montou a pré-venda, beleza. Isso aqui assim, tô passando por alto só para dar uma visão geral do sistema, né? Montou a pré-venda, ele cai na listagem de pré-venda, essa venda que foi feita, essa pré-venda que foi feita, cai nessa listagem, e o próximo passo seria converter essa pré-venda numa venda. Então, geralmente assim, na maioria das empresas, o vendedor é responsável por criar a pré-venda. E tem o pessoal do escritório, o pessoal lá do crediário, por exemplo, né, para quem vende no crediário, né, geralmente tem uma pessoa que faz a análise de crédito. Esse pessoal do escritório que vai pegar, que vai entrar nessa listagem de pré-vendas aqui e fazer a confirmação dessa pré-venda, né, convertê-la numa venda, de fato. Ou seja, analisar se está tudo batendo direitinho, se está tudo ok lá com os dados do cliente, se aquele cliente, no caso de um cliente que esteja comprando no crediário, se esse cliente está ok, está tudo certo com as referências que foram colocadas. Então, assim, o escritório ou o crediarista ali fez o levantamento ou a confirmação, né, daquela pré-venda, ele faz a conversão daquela pré-venda numa venda e dessa forma finaliza essa venda. Aí no finalzinho dessa venda, o sistema te dá a opção, né, de você estar gerando lá um carnezinho, né, no caso de lojistas que vendem no crediário próprio, vai sair lá um carnê, já sai logo embaixo promissóriazinha já completa com todos os dados, e também, né, sai também um contrato de reserva de domínio, né, então para resguardar o lojista, né, em relação àquela compra ali. Então, assim, sai todos esses documentos. E quem vende garantia estendida, sai também lá o termo de venda de garantia estendida. Então, isso tudo lá no finalzinho, depois que converteu a pré-venda numa venda, lá na venda, ao finalizar ela e confirmar aquela venda, no final dela dá essas opções, né? Esses documentos. Aqui, sincronizar, listar orçamentos. Deixa eu sair dessa tela aqui. Voltar para a tela inicial aqui. Aqui na listar orçamentos, você tem a opção de estar criando, né, orçamentos para o cliente. Se o cliente chegou, né, solicitou somente um orçamento, você monta aqui, né, para ficar uma coisa assim, uma coisa organizada e uma coisa assim registrada no sistema também, né, que você tem um controle daqueles orçamentos que foram realizados. Aqui no controle de entregas, né, tem todo um processo de montagem de carga, por exemplo. Aqui eu vou clicar aqui no controle de entregas, só para vocês terem uma ideia aqui geral, uma noção. Ele cai numa tela aqui onde você seleciona o período das vendas que você quer selecionar para poder estar montando essas entregas. Aqui ele te dá a opção de você criar uma carga, né? Você vai estar criando primeiro essa carga. Ao criar essa carga, te dá as opções aqui para você selecionar em qual veículo que vai estar vinculado essa carga, a data que vai sair, os motoristas, o funcionário que vai estar realizando essa entrega. Então você criou uma carga e adicionou nessa carga aquelas vendas que você quer estar incluindo nessa carga, criou, finalizou essa carga. Depois disso você vai para as próximas etapas, próxima etapa, que é confirmar aquela entrega, né, depois que ela tiver sido feita. Ao você confirmar a carga, sai um documento, um relatóriozinho com todos os produtos, né, e também um QR Code, onde o entregador vai estar depois com esse documento, com esse romaneio, né, ele realiza lá a entrega, realizou a entrega, pegou a assinatura do cliente naquele documento ali e através do celular, ele faz a leitura do QR Code que vem nesse romaneio e automaticamente essa entrega já entra como finalizada no sistema. Então, o próprio entregador, quando ele realiza essa entrega, ele fazendo a leitura desse QR Code que vai lá no romaneio, ele já faz essa baixa lá da casa do cliente, onde ele está fazendo a realização dessa entrega. Então, o produto já entra aqui no sistema como entrega realizada. Mesmo processo com montagem aqui. Às vezes tem lojistas que trabalham da seguinte forma: entrega, né, vai lá, faz a entrega daquela carga que foi montada, entrega na casa do cliente e depois vai montagem, né? Às vezes não monta de uma vez, né? Vários fazem isso.
Então você tem esse controle também, se você quiser fazer. Aí você monta, cria a montagem, né? Cria aquela montagem, vincula um determinado montador que vai estar fazendo aquela montagem, passa para ele um romaneiozinho, mesmo, tipo o que acontece lá na carga. O montador pega aquele relatório, aquele romaneio, vai, realiza lá a montagem e depois de feito isso, faz o mesmo esquema lá de leitura de QR Code. Leu aquele QR Code, o sistema vai entender que aquela montagem que foi criada aqui no sistema foi realizada. Então aqui você tem todo um processo, né, perceba que você, desde o início, assim, vamos resumindo aqui de forma geral a questão de uma venda. Criou uma pré-venda, depois dessa pré-venda criada, o pessoal responsável por estar convertendo aquela pré-venda numa venda faz esse procedimento, converteu aquela pré-venda numa venda, ela se torna uma venda finalizada. Depois disso, é feita a criação da carga, né, daquelas entregas que precisam, aquelas vendas que precisam ser, né, entregues, né, geralmente produtos grandes, que o cliente não levou na hora. Então, passa para essa etapa de montar a carga, montou a carga, vinculou, né, fez todo o processo de montagem de carga, vinculou no caminhão, gerou o romaneio, passou para o pessoal responsável e assim finaliza todo o processo, né, desde o início de uma pré-venda até a realização da entrega. Então o sistema tem todo esse controle. Aqui tem um controlezinho também de frotas, né, onde você pode estar fazendo aqui todo o controle da sua frota, né, os seus caminhões, seus carros menores, às vezes moto, né, para poder estar realizando montagem, por exemplo. Aqui você controla, faz o controle de gastos de manutenção, de combustível, de tudo aquilo que é gasto com sua frota, né? Então você vai controlando aqui tudo aquilo que é feito de gerado de despesa com essa sua frota. Você tem o controle desse processo desses veículos da sua empresa. Aqui em configurações, nós temos aqui algumas configurações que geralmente são feitas assim quando o lojista vai iniciar o uso do sistema. Aí aqui são várias coisas, criação de CFOP, cadastramento dos cartões que você vai trabalhar, cadastramento dos cargos, né? E a configuração desses cargos, né? Aquela questão que eu falei de estar configurando lá as permissões, né, de cada cargo. Cadastramento de motivos, né, de cancelamento, grupos de produto, cadastrar os bancos que você trabalha, cadastramento de rotas. Tem muita cliente nosso que às vezes tem determinada da rota que ele está sempre fazendo, então ele cadastra no sistema aquelas determinadas rotas, né? Então isso aqui vai ajudar ele quando ele for, por exemplo, montar uma entrega, montar uma carga, ele pode selecionar lá a rota que ele criou, aí ele puxa todas as entregas daquela rota ali, e essa rota, quando você tem isso bem cadastrado no sistema, ela lá no cadastro do cliente, tem um campo lá que, né, te pergunta de que rota aquele cliente faz parte. Então, a partir do momento que você tem isso tudo muito bem organizado, ajuda na montagem de uma carga, né, para determinada região. Ele vai pegar vendas daqueles clientes que fazem parte daquela rota. Cobrança, por exemplo, quando for fazer cobrança aqui pelo sistema, você vai selecionar determinada rota, ele vai pegar clientes daquela região, daquela rota ali. Então, assim, ajuda nesse sentido. Financeiro, né, cadastramento das financeiras que você trabalha. As tabelas de juros, né, que para quem trabalha com crediário vai estar cadastrando aqui, né, aquelas tabelas de juros. Quem trabalha com cartão de crédito também vai estar cadastrando aqui as tabelas de juros, né, dos cartões. Cadastrar os depósitos, né, quais depósitos que você tem, depósitos externos, quantidade mínima, tabela auxiliar, configuração de carnê, controlezinho de contas, boletos. Isso aqui são configurações bem mais básicas. Aqui em relatórios, né, nós temos alguns relatórios aqui, né, relatórios de aniversariantes, né, histórico de cliente, onde você vê aqui toda a movimentação que aconteceu para aquele cliente, tanto de venda como de atendimento de assistência técnica, enfim, toda a movimentação que aconteceu no sistema de determinado cliente você tem aqui no histórico desse cliente. Histórico de produto, mesma coisa,
Você vê aqui toda o tipo de movimentação, né, de histórico que aconteceu em determinado produto, entrada daquele produto, venda, balanço que aconteceu daquele produto. Então, qualquer tipo de movimento que aconteceu daquele produto, você consegue visualizar aqui no histórico dele aqui. Os itens vendidos, no relatório de itens vendidos, relatório de enquete, aqui em diversos aqui, que é onde você vai ter a maior gama de informações aqui de relatórios. Então aqui nós temos, né, relatórios relacionados com vendas, com produtos, com clientes, com financeiro, com gerenciais. Aqui eu vou passar só em alguns mesmo, mas é uma parte do sistema que tem muito relatório aqui. Então, isso aqui ao longo do tempo, ao longo do uso do sistema, à medida que você vai amadurecendo no uso do sistema, você vai conhecendo esses relatórios. Eu vou apresentar somente alguns aqui para você ter uma noção, ter uma ideia do que o sistema pode te dar e naquilo que ele pode te ajudar na gestão. Aqui, por exemplo, no relatório de vendas, você tem aqui relatório de vendas por funcionário, né? Você puxa lá de cada funcionário, você tem lá relatório de vendas, lucro por funcionário, você consegue visualizar, né, uma classificação dos funcionários que estão apresentando, né, que estão vendendo e estão dando mais lucro. Muitas vezes um funcionário está vendendo menos, mas está dando mais lucro para a empresa. Então aqui você consegue ter esses relatóriozinhos, né, te ajudar nessas informações. Relatório de garantia e serviços, né, por funcionário. Então, aqui você tem um relatório do que o funcionário está vendendo, né, de garantia estendida, por exemplo, de serviços. Venda por loja, né, que seleciona para você um relatório de venda de cada loja. Vendas por localidade, que você consegue puxar um relatório de acordo com determinada cidade, né. Muitas vezes o lojista às vezes tem uma loja em uma cidade, mas ele vende nas cidades ao redor. Então ele consegue puxar um relatório dessa cidade, por exemplo. Às vezes ele quer saber o que ele está vendendo na cidade vizinha, se ele está vendendo bem, ele puxa um relatório aqui e seleciona por cidade. Ranking de funcionário, né? Isso aqui é onde, vou até clicar aqui para ter uma ideia aqui, né? Para você ter uma ideia como é que funciona isso aqui. Eu vou puxar aqui aqui que você tem aqui alguns campos, alguns filtros, tá? Você seleciona aqui, por exemplo, só de alguma determinada loja, de determinado grupo, que você consegue filtrar algumas informações de determinado fornecedor. Vou deixar tudo aqui marcado como todos, tá? O funcionário todos também. Vou pegar um período aqui, por exemplo, deixa eu pegar do início do ano para cá, ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu processar. Ok. Aqui ele listou para mim, então aqui um ranking, né? Então, uma classificação, né, o primeiro colocado, aqui o primeiro colocado suporte técnico, vendeu isso aqui. Segundo colocado Letícia Casanova, vendeu isso aqui. Então aqui você tem uma classificação de um ranking, né, de vendas de funcionários. Então aqui você tem a classificação e aqui você tem, né, uma apresentação em forma de gráfico aqui. Então isso aqui ajuda bastante para você estar ali, né, observando que funcionário, né, que está tendo um volume de vendas maior, né, de acordo com a classificação aqui. Ranking de vendas entre lojas, aqui você consegue ter tipo aquele de vendedor lá, só que aqui você vai ter um ranking, né, uma classificação de lojas, né, como o sistema é multi-lojas e a maioria dos lojistas tem mais de uma loja, então aqui ele consegue visualizar um relatório de ranking, né, de classificação de vendas dessas lojas. Ranking de fornecedores também, bacana isso aqui, porque que você consegue ver a classificação de vendas de determinado fornecedor, qual produto, de que fornecedor que está vendendo, qual fornecedor que está tendo maior volume de vendas na empresa. Ajuda bastante também na gestão, né, para você estar, às vezes, dando uma maior atenção àquele determinado fornecedor. Então aqui, assim, eu só passei por alto em alguns itens aqui, né, relacionados aqui
com vendas, mas tem muita informação, tem bastante relatório aqui, né, relacionado com vendas, onde você pode fazer comparativos, né, onde você pode estar vendo ranking, onde você pode estar vendo evolução de venda de acordo de funcionário, de fornecedor. Então tem bastante informação em termos de relatório aqui relacionado com vendas. Aqui produtos também, você abre uma quantidade boa aqui de relatório também relacionados a produtos, onde você pode estar vendo ali estoque gerencial, né, giro de produtos aqui, por exemplo. Você seleciona todas as lojas ou uma loja específica. Aqui você tem o filtro, né, do período que você quer selecionar. Aqui você coloca se você quer os 10 mais vendidos ou os 10 menos vendidos, né? Pegar aqui, por exemplo, os 10 mais vendidos. Vou pedir para listar aqui. E aqui te deu. Aparece para você aqui. Ó, aparece para você aqui o giro desses produtos, né? Aqui, ó. Então, produto na frente, né? O fabricante dele, primeiro colocado, quantos itens foram vendidos desse produto. Então, aqui você consegue estar classificando, né, os produtos mais vendidos, né? Tem um ranking de produtos mais vendidos em determinado período, né? Que você consegue filtrar por loja ou todas as lojas. Você define a quantidade que você quer ver nessa relação aqui embaixo. Aí eu quero ver só os 5 mais vendidos. Aparece aqui os 5 mais vendidos. Ou, se você mudar aqui, aparece os menos vendidos. Então, isso aqui ajuda também a você ter uma visão assim de onde você vai estar, né, focando mais, né? Qual produto que você vai estar focando mais, dando mais atenção ali para que não falte no estoque. Então, bastante interessante essa questão, esse tipo de informação, né? Giro por fornecedor, né? É o mesmo esquema ali da venda, você saber aqui, verificar aqui o giro, tipo aquele de produto mesmo, mas aqui no caso pega o fornecedor que está mais girando. Vou pegar aqui um período mais abrangente aqui. Ele está aqui para mim, aqui, ó. Os produtos, né, que estão girando, classificação deles, a descrição do produto e tal. Aqui pegou todos, eu deixei selecionado aqui, sem selecionar fornecedor, ele pegou todos aqui. Então ele vai dar para mim um relatório de giro de produtos por fornecedor, nesse período que eu selecionei. Aqui ele me dá, primeiro colocado, esse box aqui, girou 5.236 peças nesse período. Se eu pegar aqui e filtrar por fornecedor, colocar aqui determinado fornecedor, sei lá, vou pegar um fornecedor qualquer aqui. Pegar aqui, estofado Vitória, que eu sei que a gente movimenta bem ele aqui no teste. Opa. Aí vai listar para mim só o giro desses produtos desse fornecedor. Então aqui você tem uma classificação de giro de produto por determinado fornecedor também, né? Para saber qual produto desse fornecedor que está girando mais. Ajuda bastante, principalmente para quem trabalha com compras, né? Então, fornecedor, transferência, relatórios de transferência por depósito, posição de estoque. Então, assim, tem muito relatório aqui relacionado com produtos, né? Eu só dei uma passada aqui, uma visão geral do que você tem, assim, mas bem relevantes são esses aqui que eu falei, né? Bem voltados assim para a parte de quem trabalha com compras, né? Então, clientes, aqui você tem opção aqui de estar gerando cartas para os clientes, né? Carta de aniversário, por exemplo, carta de clientes que estão em dia, clientes que estão em atraso, aniversariante, clientes que não atrasaram parcela. Às vezes você quer mandar carta para determinados clientes ali que sempre pagaram em dia e tal, e tem determinado tempo que não compra na loja. Por exemplo, ó, vou marcar aqui clientes que não atrasaram parcelas. E aqui ele me pergunta, data da última parcela, com mais de 5 dias, por exemplo. Vou colocar aqui 90 dias. Quero saber clientes que não atrasaram nada, nunca atrasou parcelas, de todas as cidades, que vai puxar aqui, e que tem mais de 90 dias, que não paga nenhuma parcela, ou seja, que terminou de pagar e não voltou a comprar. Então aqui ele te dá uma listagem, né, desses clientes aqui. Aqui no financeiro também tem bastante coisa relacionada ao fluxo de caixa, né? Bastante relatório aqui, movimento de caixa, né, recebimentos, entrada e saída de caixa,
contas aqui por cidade, contas a receber. Por cidade, você quer às vezes puxar um relatóriozinho aqui de contas a receber de determinada cidade. Aqui, por exemplo, contas a pagar, né? Contas a pagar por data, juros em contas. Juros em contas, por exemplo, se você quer saber, vou pegar aqui, por exemplo, um período aqui. Deixa eu pegar um período aqui do mais abrangente aqui, ó. Esse período até hoje. Processar aqui. Aqui ele vai te dar aqui parcelas que foram pagas e aqui o juro que foi pago, um montante, né? Mas você quer saber o que você recebeu de juros em determinado período. Então aqui ele te dá um somatório lá embaixo. Te dá um somatório lá embaixo. Nesse período todo que eu solicitei ali, eu recebi 238 mil de juros. Então ele te dá essa informação, né? Às vezes você quer saber o que você está recebendo de juros. Vou subir aqui. Então, ver se tem mais alguma coisa importante aqui, mais relevante. Assim, nada, assim, tudo é relevante, né? Mas eu estou assim, passando aquilo que é mais assim, no dia a dia, né? Financeira, né? O que você, um relatóriozinho de vendas por financeiro, o que você vendeu de financeiro em determinado período, entrada de nota fiscal, de gerenciais. Aqui você tem também, né? Uma boa opção aqui de relatórios gerenciais, né? Você tem aqui relatório aqui de resumo de suas despesas, um relatório de despesas fixas, relatório de despesas variáveis. Aqui uma coisa bastante interessante aqui, né, que ajuda bastante no controle, né? Esses itens aqui de sincronismo de cartão aqui, sincronismo de cartão, sincronismo de antecipação de cartão, parcelas de cartão, antecipação de cartão. Aqui é onde você faz o controle dos recebimentos, né, daquelas parcelas que você vende no cartão de crédito, né? Como loja geralmente vende produtos de valor agregado alto, às vezes parcela lá em 10, 12, 15 vezes. Aqui nessa parte do sistema você vai controlar o recebimento dessas parcelas, né, de acordo com o arquivo que vem, né, do banco, e importa aqui no sistema, o sistema já faz a sincronização desses recebíveis, então já baixa, já tira aqui para você, já te dá uma relação aqui, um relatóriozinho do que foi recebido para você controlar, né, se realmente você está recebendo aquilo da operadora. Mesma coisa aqui na antecipação, às vezes você realiza antecipação daqueles recebíveis, né? Você vai lá no banco, faz uma antecipação de determinadas parcelas, aqui geralmente você vai lá, o banco faz uma antecipação para você, te dá um relatóriozinho de quais parcelas você antecipou, e aqui você consegue fazer o controle disso, né? Você marca as parcelas que você antecipou e elas automaticamente já vão sair aqui da sua relação de a receber, né? De parcelas de cartão a receber. Então aqui você consegue fazer todo esse controle, né? Ajuda bastante para quem trabalha no financeiro da loja na parte de contas a receber. Taxa de inadimplência, né? Aqui você tem, né, um relatório de taxa de inadimplência, como é que está a inadimplência, né, da loja, principalmente aqueles que trabalham com crediário próprio, que é bastante importante essa parte, né, que você faz o controle e observa essa questão da inadimplência na sua loja. Aqui na questão da inadimplência também bacana também que você tem a taxa de inadimplência aqui por produto, né? Então você consegue identificar nesse relatório quais os produtos que estão gerando mais inadimplência. Aqui também tem um relatório de taxa de inadimplência por funcionário, onde você consegue puxar um relatório e ele te dá assim quais os funcionários, né, que estão gerando mais inadimplência para a loja, né, que às vezes um funcionário está vendendo muito, mas está vendendo uma venda sem qualidade. Então aqui você consegue puxar um relatório e identificar essas questões. Aqui você tem a lucratividade, né, o lucro, né, dos mais vendidos, ou seja, aqui vou clicar aqui para demonstrar mais ou menos aqui. Eu quero aqui, por exemplo, listar os 10 mais vendidos, no caso desse período aqui. Vou pegar um período aqui, vou processar os 10 mais vendidos. Aí ele vai me dar aqui a listagem dos mais vendidos, né? E aqui
né, ele me entrega aqui na frente qual que é o percentual, né, que esse produto me deu de lucratividade. Então, muitas vezes o produto está classificado aqui na primeira colocação como mais vendido, vendeu muito, mas às vezes o resultado dele, a lucratividade dele está baixa. Então, aqui você consegue identificar essa questão. Aqui você consegue identificar essa informação, né? Às vezes o produto vende muito, né? O volume de venda é absurdo, mas a lucratividade que está dando é pouca. Às vezes tem um produto que vende menos, mas a lucratividade dele está bem mais alta. Então, e você consegue ter essa visão, né? Lucro líquido, aqui você tem, né, lucratividade aqui, o resultado da empresa num todo, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um período aqui de exemplo. Vou acessar aqui nesse período aqui. Nesse período que eu selecionei aqui. Vai me entregar aqui, ó, o período que eu selecionei ali, né, do dia 1/5 a 5/10. 1/5/2022, 5/10. Me deu aqui um lucro líquido de 1.994, né? Lucro líquido de 1994. E aqui, né, me dá o valor de vendas com os juros e o valor da venda sem os juros, né? Então, com os juros 1994, sem os juros, o lucro líquido de 1.506. Aqui ele te dá essa mesma informação em forma de gráfico. Vamos lá. Lucratividade por produto, né? Saber qual produto que está dando mais lucratividade, então é bastante importante também, né? Você identifica aquele produto que está te apresentando, que está te dando mais resultado, você dá uma atenção maior para aquele produto. Aqui você consegue também, o nosso sistema, ele é um sistema que ele tem uma integração com o SPC, então aqui você consegue, através desse controle aqui de incluir e excluir, fazer, né, tanto você puxa ali um relatório de clientes que está pendente, que está em atraso com a empresa. Ali você consegue identificar esses clientes que estão, vai aparecer um relatório para você desses clientes que estão atrasados, por exemplo, e ali você vai selecionar quais os clientes que você quer enviar para o SPC. Aqui pelo sistema mesmo, você marcando esses clientes que estão em atraso e confirmando e solicitando o envio, o próprio sistema de forma automática já vai enviar esses clientes para o SPC. E da forma inversa também, né? Quando você quiser retirar, você faz o processo aqui de exclusão. Né? Clica aqui e você, né, seleciona aqueles clientes que você quer excluir, vai te dar uma lista de quais clientes que o sistema incluiu, e ali ele vai te dar a opção para você marcar quais que você quer excluir do SPC. Tanto a inclusão quanto a exclusão é feito aqui via sistema também. Aqui é um relatório assim, de SMS de contas a receber, né? Você consegue estar enviando, te dá um relatóriozinho dos clientes que estão atrasados e você aqui consegue estar enviando um SMS, né, de cobrança para esses clientes. Então é isso, a gente deu uma, né, pincelada aqui nessa parte de relatórios. Tem muita coisa aqui de relatórios, isso aqui é com tempo mesmo de uso do sistema, com amadurecimento de uso que você vai conhecendo mesmo, assim. A gente deu só uma ideia de alguns, né, relatórios que tem aqui, que ajuda bastante, né, na gestão. E aqui no último menu aqui de caixa, né, onde você faz todo o controle, né, de caixa. Caixa do dia, entrada de caixa, estorno, fluxo de caixa, onde você visualiza aqui toda a movimentação de caixa, de fluxo daqueles caixas que você tem cadastrados ali. Você aqui nesse caixa que você tem o controle de contas a pagar, controle de contas a receber, você faz recebimento de parcela. Aqueles clientes que vendem, aqueles lojistas que trabalham com venda no crediário. No carnezinho, né, já sai lá um código de barra. Se você, né, utilizar aquela pistola de leitor de código de barra aqui, você pode receber, quando o cliente quer pagar na sua loja, você pode fazer o recebimento daquela parcela lendo o código de barra, através da pistola. Então, porque esse código já sai no carnezinho do cliente. Então, ajuda bastante, né, na agilidade ali do recebimento. E aqui, né, basicamente assim, um controle de caixa, né, bem básico mesmo. Caixa do dia, caixa de entrada. Aqui você consegue fazer estornos, caso houver algum lançamento errado, né. Consegue visualizar o fluxo de caixas.
Aqui você tem um controlezinho de cobrança também, e aqui via sistema mesmo, você consegue realizar a cobrança e ir montando assim um histórico daquela cobrança que está sendo realizada, né? Para ficar gravado aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo cobrado, para ficar um histórico do andamento daquela cobrança. Enfim, aqui, né, nessa parte de caixa aqui tem todo o fluxo, né, de movimentação de caixa aqui. Fica tudo, né, no sistema, você não fica com nada anotado dentro da loja, fica tudo no sistema aqui, tudo em forma de relatório aqui. Então, assim, a gente deu uma passada aqui no sistema só mesmo com a intenção assim, de dar uma ideia geral do que o sistema tem, né, das principais funcionalidades, né? E nós temos um canal no YouTube onde nós temos várias videoaulas, né? Bastante videoaula de quase todas as funcionalidades aqui do sistema, mostrando mais detalhado cada função, né? A gente vai deixar no final do vídeo aqui, a gente vai deixar um link lá do nosso canal, caso você queira, né? E conhecer mais, né? Conhecer mais detalhes, né, do nosso sistema, conhecer assim, mais funcionalidades de forma um pouco mais detalhada. Lá no próprio vídeo tem embaixo na descrição dele quais as funcionalidades que vão ser explicadas naquele vídeo. Então, caso você queira conhecer um pouco mais detalhado, você entra no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal e pode ficar à vontade lá para visualizar e assistir os vídeos com mais detalhes, né, de cada funcionalidade dessa. Sendo assim, a gente encerra aqui essa apresentação. Grande abraço.